Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria nós estarmos juntos neste nosso programa ao vivo para esquentar os motores para o nosso curso a respeito do Senhor dos Anéis, né? Esse livro fantástico que as pessoas costumam chamar de trilogia, mas que na verdade o Tolkien nunca quis que fosse uma trilogia, ele queria que fosse um livro só. É quase uma bíblia, né? Eu tenho aqui essa edição comemorativa com capa de couro e dourado do lado, etc. Mas por que que as pessoas ficam assim tão focadas num livro de ficção, tão cheio de detalhes, tão cheio de coisas? E, bom, a razão é muito simples. É porque esse livro transmite verdades. Então, no programa de hoje, nós gostaríamos de colocar para vocês exatamente como é a linguagem do Tolkien, qual é o pensamento do autor, para que a gente vá esquentando os motores e conseguirmos decifrar aquilo que está nessa grande obra, nesta obra-prima, que é O Senhor dos Anéis. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é essa loucura, né? Que o próprio Tolkien, em uma de suas cartas, chamava-se, esse daqui é o meu vício secreto, né? Qual era o vício secreto dele? O vício secreto dele era inventar línguas fictícias e depois inventar também as histórias que estavam por trás dessas línguas. Porque, claro, toda língua tem um povo, toda língua tem também a sua mitologia, e ele quis inventar essas mitologias, mas o que as pessoas não sabem ao ler O Senhor dos Anéis é que exatamente O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente católica e que não dá para entender O Senhor dos Anéis sem a gente compreender que tem um católico por trás. Veja, isso daqui não é algo que eu estou inventando, é dito pelo próprio Tolkien, não é? Numa de suas cartas, não é? Ele diz exatamente que, embora ele tenha dito já várias vezes, em vários lugares, que ele não gosta de jeito nenhum de alegorias, que ele não está escrevendo esse livro aqui para você entender que cada coisinha que está no livro significa tal coisa, nada disso. Ele achava isso uma camisa de força. Por exemplo, sei que tem muita gente que gosta das Crônicas de Nárnia, né, do C.S. Lewis. Acontece que quando você lê as Crônicas de Nárnia e você se depara com o Aslan, aquele leão, não tem como. Se você não entendeu que o Aslan é Jesus Cristo, você não entendeu nada. Ou seja, o Aslan, ele é Jesus Cristo. E você tem que entender isso, para entender as Crônicas de Nárnia. Acontece que isso não existe no Senhor dos Anéis. Não existe essa coisa de que tal personagem é sempre e o tempo todo tal coisa. Existe uma diversidade onde você pode pegar tudo isso e aplicar, né? Aquilo que o próprio Tolkien chama de applicability. Até aí estamos de acordo, e está todo mundo mais ou menos de acordo, todo mundo que entende um pouquinho de Tolkien entende isso, que não se trata de nós agora pegarmos o Tolkien e interpretarmos cada pequeno detalhe como sendo uma espécie de, digamos assim, apologética católica. Ou seja, o Tolkien escreveu, né, esse livro aqui, né, para que você, então, lendo o livro, se convertesse ao catolicismo. Não, nada disso, não tem nada desse negócio. É outra coisa. É algo mais profundo, é algo mais belo. Deixa eu explicar do que é que se trata. Tolkien, ele
escreveu esse livro porque, de alguma forma, ele crê que quando nós contamos uma história que contém verdades, nós estamos participando da criação. Por quê? Porque a criação e a redenção nada mais é do que Deus contando uma história. Vamos, antes de iniciarmos e falarmos do Silmarillion, que está aqui, que é o tema do nosso programa hoje, eu gostaria de levar vocês para um acontecimento importante na vida do Tolkien, mas mais importante ainda na vida do Lewis, do C.S. Lewis, que ele chamava de Jack. Os amigos, né, chamavam Lewis de Jack. Trata-se do dia 19 de setembro de 1931. Estavam 3 amigos, né, o Tolkien, Lewis e o Dyson. Eles saíram para passear e tiveram uma conversa. E a conversa ficou até as 4 da manhã. E foi esta conversa que converteu Lewis. Por quê? Qual era o tema da conversa? A conversa era a respeito de mitos, de mitologia. E a respeito, portanto, também do Evangelho e de Jesus Cristo. E o Lewis, que nessa altura do campeonato não era cristão, ele dizia, não, eu não entendo. Por que é que vocês seguem um mito? Porque Jesus é um mito, não é? E para a surpresa de Lewis, o Tolkien disse, é verdade, Jesus é um mito. Pronto, um herege. Jesus é um mito? Mas como assim? Calma, vamos entender o Tolkien. Tolkien levou, né, até as 4 horas da manhã para dialogar e convencer o Lewis. Eu espero não levar vocês até as 4 horas da manhã, prometo. Prometo que o programa vai ser curto. Lewis acusa, ele diz, veja, eu gosto de storytelling, né? Eu gosto de contar histórias. Afinal, nós temos o nosso clube, os Inklings, né? Que eles se reuniam num local, lá, num pub, e ali, nessa espécie de lanchonete, de bar, como você queira chamar, de restaurante, eles conversavam a respeito de literatura, liam as suas histórias, e de fato o Lewis gostava de histórias, mas ele diz assim, veja a frase do Lewis, os mitos são mentiras e, portanto, inúteis, ainda que brilhem como prata. Tolkien discorda totalmente disso. Os mitos, eles não são mentiras. Os mitos são a melhor maneira de se transmitir verdades que, de outra forma, seriam incompreensíveis. Nós vamos ver isso, eu espero conseguir transmitir isso, né, para você hoje. Ou seja, existe a realidade do mito e os mitos, eles trazem uma verdade por trás com a diferença a respeito do Evangelho. O Evangelho também é um mito, mas é um mito contado por Deus. E a diferença aqui entre os mitos contados pelos homens e os mitos contados por Deus é que os mitos contados pelos homens ficam na fantasia. Os mitos contados por Deus tornam-se realidade. Ou seja, os mitos contados pelos homens, eles existem, são verdades transmitidas através de uma narrativa que existem no mundo chamado mundo secundário. Mas quando Deus conta um mito, ele entra no mundo primário, ou seja, ele entra na criação, ele entra aqui, na história. Não é? Você que é católico, cristão, talvez esteja soando uma coisa no seu ouvido aqui. A palavra se fez carne. Poderíamos pegar o Evangelho de São João, parodiando, e dizer o mito se fez carne. Ou seja, existe ali Deus que conta
uma coisa. Se você for ver o Evangelho de São João, é exatamente isso. O Evangelho de São João, que começa dizendo, abre parênteses aqui, São João, o padroeiro de Tolkien. O próprio Tolkien diz isso numa carta dele, que, claro, ele foi batizado protestante, mas depois, já que ele nasceu, né, no dia 3 de janeiro, na 8ª de São João Evangelista, ele disse, bom, o João do meu nome é São João Evangelista. Né? Então é meu padroeiro. João diz assim no seu Evangelho, no princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus. E aí ele vai e diz, no versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Você vai dizer, sim, mas Jesus não é uma narrativa de Deus. Sim, ele é! Jesus é uma narrativa de Deus. Como? Porque está escrito lá, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. No entanto, o Filho unigênito, que está voltado para a intimidade de Deus, ou seja, que está voltado para o peito do Pai, ele está com a cabeça reclinada no peito do Pai, eis ton kolpon tu patros, em grego, ele nos contou Deus, exegesato, ele narrou Deus, ele contou a história de Deus. Como? Existindo. Jesus existiu. E a história de Jesus é Deus contando a sua intimidade. Você vai dizer, tudo bem, padre, até aí entendi, mas se está no Evangelho, para que nós vamos perder tempo, tá? Para que nós vamos perder tempo? Olha aqui, o negócio é grosso. Essa edição que eu tenho aqui são quase 1.200 páginas. 1.200 páginas. Por que eu vou perder tempo lendo 1.200 páginas se eu podia estar lendo o Evangelho? Se eu podia estar lendo um livro de teologia? Sem essa trabalheira toda. Ah, aí é que está a coisa. Aqui que está a beleza. Deus, Ele gosta que nós participemos, não é, deste contar história. E aí é que nós temos o Silmarillion. A primeira página do Silmarillion, tá? O que é o Silmarillion? Para quem não sabe, né? O Senhor dos Anéis, todo mundo viu os filmes lá, etc., leu o livro. E o que é esse Silmarillion? Bom, o Silmarillion é um livro que, na verdade, foi escrito pelo Tolkien, entre aspas. Na verdade, foi uma compilação, uma costura feita pelo filho dele, o Christopher Tolkien, para conseguir colocar numa narrativa coerente os mitos que o seu pai tinha escrito e que não tinham sido publicados. Então, o Silmarillion foi escrito por Tolkien, mas publicado póstumamente, não é? A gente pode falar disso depois. Eu quero ir direto ao assunto, senão a gente fica na arqueologia do Silmarillion e não vai direto ao assunto. O Silmarillion começa assim. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Interessante você notar. Muita gente acusa a mitologia de Tolkien de ser politeísta. Ah, Tolkien criou vários deuses. Os Ainur não são deuses. Ele não diz explicitamente aqui, mas diz em outros lugares. Eles são anjos. Não são deuses. Porque Deus só tem um. E ele diz isso na primeira linha. Se você está duvidando, está aqui na primeira linha. Havia Eru, o único. Nós não estamos diante... Então, se você lê O Senhor dos Anéis, aquilo não é um mundo nem ateu e nem politeísta. Isso está bem claro. Porque aqui está o fundamento, né? A narrativa da criação feita
é como se fosse aqui o livro do Gênesis, do Tolkien. Ele diz assim, que havia Eru, o único. Cuidado com os acentos, né? Não existem oxítonas. Olha, eu sou péssimo em línguas élficas, tá? Eu tento ser fiel e estudar um pouco, mas não dá. Ou seja, infelizmente, o meu tempo para estudar é bem reduzido e o meu tempo para passatempo é quase nulo. Então, Eru, o único. Então ele está dizendo aqui que só tem um. E ele é chamado de Ilúvatar. Atar é pai. Ilúvatar quer dizer o pai de todos. Né? Então, estamos falando aqui de Deus Pai. Não é trindade ainda, mas... E ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento. E eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. Veja só, Deus, aqui a imagem que Tolkien usa para a criação é de música. Música, tem música no céu. Deus propôs um tema. Deus é o Criador. Ele cria os Ainur e diz, agora toquem vocês. E eles começam a tocar. E eles começam, atenção agora, vou usar uma palavra que é de Tolkien. Eles começam a subcriar. Ou seja, Deus conta uma história, uma música. Tira a palavra história, põe música. Deus toca uma música. Mas Deus, aqui que está a beleza. Deus quer que as suas criaturas, os seus anjos, que fazem companhia para Ele quer que eles sejam co-criadores, junto com Ele. Na verdade, não é criar no sentido, assim, estrito da palavra, teologicamente falando, mas é participar da criação, é subcriar, né? Sub no sentido de que é uma coisa inferior, mas sub também no sentido de que é uma coisa que obedece à criação. Então, os anjos, né, os Ainur, começam a tocar, e eles começam a tocar música, e Deus fica feliz, né?